Bem-vindo ao Portal do Terror Diário. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela conseguiria ouvir. As folhas secas estalavam sob meus pés enquanto eu tentava me mover em silêncio pela escuridão. A lanterna tremulava em minha mão suada, criando sombras dançantes entre os troncos. Foi quando ouvi aquele som novamente, o mesmo que havia me atormentado pelas últimas 72 horas, um sussurro. Não era o vento. Ela estava ali observando-me da densidade da floresta. Eu podia sentir seus olhos sobre mim, perfurando minha alma como agulhas de gelo. Como havia chegado até aquele ponto? Como uma simples trilha de fim de semana havia se transformado nesse pesadelo? Tudo começou na sexta-feira. Eu deveria ter escutado os avisos. Quando parei no último posto de gasolina, antes da entrada do Parque Nacional das Sombras, o atendente, um homem de uns 60 anos, com cicatrizes profundas no rosto, me olhou de um jeito estranho quando mencionei meu destino. A trilha do acampamento perdido? Perguntou e sua expressão mudou completamente. Não é uma boa época para ir lá. Por quê? Ri, achando que era apenas mais um caso de superstição local. As condições climáticas estão perfeitas. O homem não riu. Em vez disso, se inclinou por cima do balcão e sussurrou: Faz 3 meses que ninguém volta de lá. Pelo menos não, inteiro. Devia ter dado meia volta naquele momento. Mas eu estava precisando desesperadamente de uma fuga da cidade, dos problemas no trabalho, do término do namoro. A floresta sempre havia sido meu refúgio. Como poderia saber que dessa vez seria ela quem precisaria de refúgio de mim? O carro percorreu os últimos quilômetros em estrada de terra até a entrada da trilha. Peguei minha mochila, conferi o equipamento pela última vez e comecei a caminhar. O silêncio da floresta era absoluto, quebrado apenas pelo som de meus passos nas folhas caídas. Havia algo errado no ar, uma tensão que fazia os pelos do meu braço se arrepiarem. Hora desconhecida. Primeiro dia à primeira estranheza. Aconteceu menos de 1 hora depois de começar a trilha. Eu parei para beber água quando notei algo peculiar. Não havia pássaros, nenhum. Em uma floresta densa como aquela, deveria haver pelo menos algum chilreio, algum batido de asas, mas o silêncio era perturbador. Foi quando encontrei a primeira, boneca. Ela estava pendurada em um galho baixo, amarrada com barbante vermelho ao redor do pescoço. O rosto de plástico estava pintado com algo escuro, terra ou talvez sangue seco. Um dos olhos faltava, deixando um buraco negro que parecia me observar. Tirei uma foto e continuei caminhando. Tentei me convencer de que era apenas lixo deixado por outros acampadores. Talvez uma brincadeira de mau gosto, mas uma sensação desconfortável começou a crescer em meu estômago. 2 horas depois, encontrei a segunda boneca, e depois a terceira. E a quarta, todas penduradas da mesma forma, todas com aquelas manchas escuras no rosto. O sol começou a se pôr mais cedo do que eu esperava. Procurei por um local adequado para montar acampamento e escolhi uma pequena clareira, cercada por árvores antigas cujos troncos eram tão grossos que 3 pessoas não conseguiriam abraçá-los. Montei minha barraca rapidamente, acendi uma fogueira e preparei uma refeição simples. O crepúsculo trouxe consigo novos sons, um farfalhar constante nas copas das árvores, como se algo grande se movesse de galho em galho. Mas quando eu direcionava a lanterna para cima, não via nada. Foi depois da meia-noite que os sussurros começaram. No início pensei que fosse o vento, mas havia uma cadência neles, um padrão que sugeria palavras. Palavras em uma língua que eu não reconhecia, sussurradas em tons baixos e úmidos. Saí da barraca com a lanterna em punho e vasculhei a floresta ao redor. Nada. O som parou, no momento que me movi. De volta à barraca, demorei horas para conseguir dormir. E quando finalmente adormeci, tive o primeiro sonho. Sonhei que estava caminhando pela floresta, mas ela era diferente. As árvores eram mais altas, mais densas, e havia uma névoa espessa no chão. No sonho, eu podia entender os sussurros. Eles sussurravam meu nome. Camilo, Camilo, visite-me, Camilo. Acordei com o coração disparado às 4h da manhã. O fogo havia se apagado completamente
e a escuridão era absoluta. Acendi a lanterna e quase gritei. Havia marcas ao redor da minha barraca. Pegadas, ou pelo menos algo que se parecia com pegadas. Eram humanas em formato, mas grandes demais. E cada uma tinha apenas 4 dedos. Passei a madrugada em claro, sentado em posição fetal dentro da barraca. A lanterna acesa a meu lado. Queria sair dali ao amanhecer, mas meu GPS mostrava um erro estranho. Segundo ele, eu havia caminhado em círculos o dia inteiro. Isso era impossível. Eu seguira a trilha o tempo todo. Quando o sol finalmente apareceu entre as árvores, senti um alívio momentâneo. Saí para examinar as pegadas à luz do dia, mas não havia nada. O solo estava intocado, sem marcas. Eu teria imaginado tudo aquilo. Desmontei o acampamento rapidamente. Decidi usar a bússola para me orientar de volta, ignorando a trilha. Comecei a caminhar na direção que deveria ser o leste, onde encontraria a estrada. Depois de 2 horas andando, cheguei a uma clareira que me parecia estranhamente familiar. No centro, havia uma árvore diferente das outras, um carvalho antigo com um tronco deformado que se dividia em 3 partes, como dedos esticados para o céu. O mais perturbador, penduradas em cada um dos dedos, havia mais daquelas bonecas. Agora eram 7, e uma delas tinha o meu rosto. Tirei a mochila e vasculhei por um espelho. Algo no meu rosto estava diferente, como se alguém tivesse redesenhado. Minhas feições durante a noite, feições que agora se pareciam com as da boneca. Os olhos um pouco mais fundos, os lábios mais finos, a expressão vazia. Foi quando percebi outra coisa. A árvore tinha uma marca entalhada em seu tronco. Um símbolo que me lembrava uma letra S estilizada, mas com pequenos círculos em cada extremidade. Toquei a marca sem pensar. A madeira estava quente, pulsando como se houvesse um coração dentro dela. Está se divertindo, Camilo? A voz me fez girar tão rápido que quase caí. Diante de mim havia uma menina de uns 8 anos, usando um vestido branco simples. Ela parecia completamente fora de lugar na floresta, com os cabelos negros perfeitamente penteados e a pele limpa. Quem é você? Gaguejei. Você está perdida? A menina sorriu. Seus dentes eram pequenos e pontiagudos como os de um animal. Eu moro aqui. Você é quem está perdido. Ela inclinou a cabeça num ângulo antinatural. Ela disse que você viria. Disse que você seria um bom substituto. Substituto? Do que você está falando? Quem é ela? A menina apontou para a árvore. A mãe da floresta, é claro. Você a chamou ao tocar sua marca. Olhei novamente para o carvalho. Por um segundo, tive a impressão de que a casca se mexia, como pele sobre músculos. Eu só quero sair daqui, disse, tentando manter a voz firme. Mas acabou de chegar. A menina deu uma risadinha. Eu posso te mostrar o caminho se quiser, mas primeiro você tem que encontrar seu coração. Meu coração? Sim, ela o tirou enquanto você dormia. É assim que ela te mantém aqui. A menina começou a se afastar, pulando entre as raízes. Você tem até o pôr do sol do 3º dia para encontrá-lo, ou ficará aqui para sempre, como todos nós. Antes que eu pudesse perguntar mais, ela desapareceu entre as árvores. Comecei a sentir uma pressão no peito. Abri os primeiros botões da camisa e vi algo que me gelou o sangue. Havia uma cicatriz recente sobre meu peito esquerdo, uma linha, precisa e cirúrgica, que não estava lá no dia anterior. No lugar onde deveria estar meu coração havia apenas silêncio. Passei as horas seguintes em um estado próximo à histeria. Alternava entre correr desesperadamente em qualquer direção e parar para vomitar quando a realidade da situação me atingia. A menina tinha que estar mentindo. Era impossível que alguém tivesse removido meu coração durante a noite sem que eu percebesse. E eu ainda estava vivo, não estava? Mas a cicatriz, quando finalmente me acalmei o suficiente para pensar com clareza, resolvi seguir a trilha da menina. Era a única pista que eu tinha. O problema é que não havia pegadas, nem qualquer sinal de por onde ela havia ido. Foi quando ouvi o tilintar, um som delicado, como pequenos sinos tocando ao longe. Segui o som até chegar a outra clareira. No centro havia uma mesa de pedra, sobre ela um frasco de vidro, e dentro do frasco,
Algo pulsava, algo vermelho e vivo. Meu coração. Mas entre mim e o frasco havia uma figura. Ela estava de costas para mim, mas eu sabia quem era. Ela, a mãe da floresta. E assim que pensei nisso, ela se virou. O rosto dela não era um rosto, era uma máscara feita de casca de árvore e musgo, com duas fendas negras onde deveriam estar os olhos. O corpo era alto e fino demais para ser humano, com membros alongados como galhos e dedos que terminavam em pontas afiadas. Sua pele parecia feita de lascas de madeira sobrepostas, mexendo-se subtilmente como escamas. Finalmente nos encontramos, caminhante, disse ela, a voz soando como vento passando por folhas secas. Você veio buscar o que é seu? Fiquei paralisado. Não conseguia falar, mal conseguia respirar. A presença dela era sufocante. Titi, tudo o que quero é ir embora. Consegui balbuciar finalmente. Ela inclinou a cabeça, um movimento fluido que lembrava um galho balançando ao vento. Todo mundo quer no início, mas ninguém realmente quer. Ela apontou um dedo fino para meu peito aberto. Veja como é mais leve agora. Sem dor, sem arrependimento, sem medo. Era verdade. Desde que acordara naquela manhã, havia uma estranha leveza em mim, como se um peso tivesse sido removido. O que você quer de mim? Perguntei. Quero que você escolha, respondeu ela, dando um passo para o lado, revelando completamente o frasco com meu coração pulsante. Pode pegar seu coração e tentar sair daqui, se conseguir encontrar o caminho antes do amanhecer do quarto dia. Ou pode deixá-lo comigo e nunca mais sentir dor. Olhei para o frasco. Meu coração batia de forma errática, como se estivesse me chamando. E se eu escolher ficar sem ele? A máscara de madeira se contorceu no que parecia ser um sorriso. Então, você se tornará parte da floresta, como todos os outros. Foi quando notei. As árvores ao redor não eram árvores comuns. Olhando com atenção, podia distinguir formas humanas nelas. Troncos com contornos de rostos contorcidos em expressões de horror ou êxtase. Galhos que se curvavam como braços, alcançando o céu. Pessoas. Todas aquelas árvores já tinham sido pessoas. Você tem até o pôr do sol do terceiro dia para decidir, disse ela, recuando para as sombras. Até lá pode levar seu coração consigo, mas não tente sair da floresta com ele, ou ambos perecerão. Ela sumiu entre as árvores. Fiquei sozinho com o frasco contendo meu coração. Hesitei por um momento, então o peguei. Era quente ao toque, e quando minhas mãos envolveram o vidro, senti um puxão no peito como se houvesse um fio invisível entre mim e aquele órgão pulsante. Acampei próximo a um riacho naquela noite. Não conseguia dormir. Ficava olhando para o frasco ao meu lado, para meu coração batendo silenciosamente. Era hipnótico. Comecei a conversar com ele, contando sobre minha vida na cidade, sobre como eu estava fugindo de um emprego que odiava, de um relacionamento fracassado, de contas que não conseguia pagar. Talvez ela tenha razão, sussurrei para meu coração. Talvez seja melhor não sentir nada. O coração acelerou seu batimento como se protestasse. Peguei o frasco e o aproximei da cicatriz no meu peito. Imediatamente, senti uma atração magnética entre eles. O vidro esquentou tanto que quase o deixei cair. Foi quando ouvi algo se movendo na água do riacho. Apontei a lanterna e vi um reflexo que não era o meu. Era a menina de branco. Não faça isso, ela disse, sua voz ecoando de forma estranha, como se viesse de dentro da água. Se você se juntar a ela, ficará preso para sempre. Como eu fiquei. Você disse que morava aqui. E moro. Há 73 anos. Seu rosto no reflexo envelheceu momentaneamente, mostrando rugas profundas antes de voltar à aparência infantil. Fui a primeira a entregar meu coração. Todos os outros que vieram, depois se tornaram árvores. Apenas eu ainda posso andar, e só porque faço o trabalho dela. Que trabalho? Atrair mais pessoas para a floresta. Ela precisa de corações para continuar vivendo. Olhei novamente para meu coração no frasco. Como posso sair daqui? Existe apenas um caminho para fora, que apenas seu coração pode encontrá-lo. Mas você precisa recolocá-lo dentro do peito antes do amanhecer do terceiro dia. Ela apontou para a cicatriz.
Aproxime o frasco da ferida e quebre o vidro. O resto acontecerá naturalmente. E se eu não fizer isso? O reflexo começou a se dissolver na água. Então você nunca mais encontrará o caminho. E quando o sol nascer no quarto dia, você se tornará mais uma árvore no jardim dela. Fiquei sozinho novamente, apenas com o som de meu coração batendo no frasco. Peguei-o com as 2 mãos e o aproximei do peito. A atração ficou mais forte, o vidro mais quente. Só precisava quebrá-lo contra uma pedra. Seria tão simples. O som me acordou. Um sussurro, mais perto do que nunca. Abri os olhos e vi a figura dela parada ao lado do meu saco de dormir. Era hora de decidir. Está quase na hora, ela sussurrou, sua voz como raízes se contorcendo sob a terra. Você sentiu o alívio de viver sem peso, sem dor. Por que voltaria àquela vida vazia? Meu coração pulsava furiosamente dentro do frasco, como se tentasse escapar. Essa não é minha casa, respondi, segurando o frasco contra o peito. A máscara de madeira se contraiu. Sua casa? Aquele apartamento minúsculo, cheio de contas atrasadas? Aquele trabalho que drena sua alma dia após dia? Aquelas pessoas que mal notam sua existência? Ela se inclinou mais perto, o cheiro de terra úmida e decomposição emanando dela. Eu vi tudo isso em seu coração, Camilo. Aqui você pode ser eterno. Minha mente vacilou. Havia verdade em suas palavras. O que realmente me esperava lá fora? Veja, ela disse, esticando um braço fino para a escuridão da floresta. As árvores ao redor se iluminaram suavemente, como se contivessem luzes dentro dos troncos. Agora eu podia ver claramente os rostos impressos na madeira. Dezenas, talvez centenas deles. Alguns pareciam em paz, outros contorcidos em agonia. Eles escolheram ficar. Tornaram-se parte de algo maior que suas pequenas vidas. Olhei para o frasco novamente, para o meu coração. Percebi algo que não havia notado antes. Pequenas raízes começavam a crescer ao redor dele, filamentos finos e brancos que se enroscavam lentamente. É o começo da transformação, explicou ela, notando meu olhar. Em breve, seu coração se tornará a semente de sua nova forma. Eu tinha que escolher. Agora. Posso ver a floresta uma última vez antes de decidir? Pedi, tentando ganhar tempo para pensar. Ela hesitou, depois inclinou a cabeça em concordância. O amanhecer se aproxima. Quando o primeiro raio de sol tocar a floresta, seu tempo terá acabado. Levantei-me, apertando o frasco contra o peito. Ela desapareceu entre as árvores, mas eu podia senti-la observando. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela conseguiria ouvir. As folhas secas estalavam sob meus pés, enquanto eu tentava me mover em silêncio pela escuridão. A lanterna tremulava em minha mão suada, criando sombras dançantes entre os troncos. Foi quando ouvi aquele som novamente, o mesmo que havia me atormentado pelas últimas 72 horas. Um sussurro. Não era o vento. Ela estava ali, observando-me da densidade da floresta. Eu podia sentir seus olhos sobre mim, perfurando minha alma como agulhas de gelo. Encontrei uma pedra grande no caminho. Era agora ou nunca. Pressionei o frasco contra meu peito, sentindo o calor intenso onde a cicatriz marcava minha pele. Com um movimento rápido, bati o frasco contra a pedra. O vidro estilhaçou. Meu coração, livre de sua prisão, pulsou uma vez no ar antes de ser atraído para meu peito como um ímã. A dor foi indescritível, como 1000 agulhas perfurando minha carne ao mesmo tempo. Caí de joelhos gritando, enquanto sentia o órgão encontrando seu caminho de volta ao lugar de origem. Um rugido terrível cortou a floresta. Não era humano, nem animal. Era o som da própria terra gritando de raiva. Traidor! A voz dela ecoou entre as árvores, fazendo o solo tremer. Você era para ser meu. Com o coração de volta ao peito, algo mudou instantaneamente em minha percepção. Era como se uma névoa tivesse sido levantada dos meus olhos. A floresta parecia menor agora, menos ameaçadora, e podia ver claramente uma trilha brilhando suavemente à minha frente. Uma trilha que não estava lá antes, o caminho para fora. Comecei a correr, seguindo aquela linha luminosa quase invisível. Atrás de mim,
Sentia a floresta se contorcendo, tentando bloquear meu caminho. Raízes emergiam do solo para me fazer tropeçar, galhos se esticavam para me agarrar. A menina de branco apareceu à minha frente, seus olhos agora vazios como buracos. Corra mais rápido, ela sussurrou. Ela está vindo. O céu começava a clarear no horizonte. O primeiro raio de sol não demoraria a aparecer. Corri como nunca havia corrido na vida, meu coração recém-restaurado bombeando adrenalina por minhas veias. Foi quando vi o fim da trilha. Uma cerca, a estrada ao longe. Um tremor violento sacudiu o chão e uma fenda se abriu atrás de mim. Dela emergiu a figura completa dela. Não mais humanoide, mas uma massa contorcida de madeira, raízes e terra, alta como uma árvore centenária. Você é meu, rugiu a criatura. O primeiro raio de sol rompeu o horizonte, iluminando a cena grotesca. Uma raiz grossa como um tronco de árvore zuniu pelo ar, acertando minhas costas. Caí para frente, rolando pela encosta íngreme. Dor explodia por todo o meu corpo, mas continuei me movendo, arrastando-me para fora do limite da floresta. Quando cruzei a cerca, senti algo se romper, como um fio invisível sendo cortado. Um último grito furioso ecoou atrás de mim, seguido por um silêncio absoluto. Virei-me para olhar a floresta. Parecia normal, apenas árvores e sombras, mas eu sabia o que se escondia lá dentro. 3 semanas depois, a cicatriz em meu peito nunca desapareceu completamente. Os médicos não conseguiram explicar sua origem, nem por que meu coração agora bate em um ritmo ligeiramente diferente. Voltei para minha vida na cidade. O apartamento pequeno, o trabalho entediante, as contas para pagar, mas tudo parece diferente agora. Cada momento é precioso quando você quase perdeu seu coração. Às vezes, à noite, ainda ouço os sussurros, e quando olho para as plantas em minha varanda, poderia jurar que se movem de maneiras que plantas não deveriam se mover. Ontem, encontrei uma boneca pequena na minha caixa de correio, sem remetente, sem mensagem. O rosto dela está parcialmente apagado, mas os olhos são inconfundíveis. A menina de branco me encontrou. E se ela pode me encontrar, ela também pode. Acho que nunca estamos realmente livres da floresta. Uma vez que ela prova seu coração, sempre deixa uma raiz dentro de você, crescendo, esperando. Tenho sonhado com árvores ultimamente. Em meus sonhos estou me tornando uma delas lentamente. Galhos crescendo dos meus dedos, raízes dos meus pés. E no centro do meu peito, onde a cicatriz pulsa, algo está germinando, algo que não é meu. Agora que chegamos no final, se inscreve e comente. Vamos abrir o portal do seu próximo pesadelo diário. Porque o portal nunca fecha, apenas espera pela próxima história.